Isso. Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui no YouTube, mas queria fazer esse vídeo hoje para conversar com vocês sobre como foi o primeiro semestre da Universidade do Minho, do curso de mestrado em Direito Administrativo. No último vídeo eu comentei que eu estava começando, o primeiro semestre já acabou e eu quero contar um pouco para você como foi, quais foram as matérias, de uma maneira aqui informal, contar um pouco sobre as matérias, o que eu aprendi em cada matéria, como foi o processo de avaliação, como foram os professores, e se foi positivo ou não essa experiência no primeiro semestre aqui da Universidade do Minho, em Braga, estudando Direito Administrativo, curso de mestrado. Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar um pouco, de forma imersiva aqui para vocês, como foi esse primeiro semestre. Então, olha só. O primeiro semestre da Universidade do Minho, ele está dentro do ciclo do primeiro ano, não é? A universidade, o mestrado, ele é formado por 2 anos de curso. O primeiro ano, nós temos disciplinas, então o primeiro ano é curricular, e o segundo ano, nós temos a dissertação, a tese mesmo, não é? Então, esse primeiro ano é dividido em primeiro e segundo semestre, como em qualquer curso, né? Em qualquer universidade, qualquer faculdade. O primeiro semestre, então, nós tivemos algumas disciplinas que eu vou mostrar para vocês aqui no e-learning. Então, você que no futuro vai ser aluno da Universidade do Minho, você vai ter acesso ao e-learning, que é a plataforma online da universidade. É muito boa a plataforma, muito tranquila de utilizar. Os professores sobem atividades por aqui e nós acompanhamos, entregamos as atividades aqui também, acompanhamos conteúdos, artigos que os professores postam. Então, é uma ótima plataforma para utilizar. Então vamos lá, quais foram as disciplinas, as matérias que eu tive no primeiro semestre? Porque aqui a gente está falando de todas, está aparecendo todas aqui para vocês na tela, mas eu quero falar só do primeiro semestre, depois eu gravo um vídeo falando do segundo semestre, que eu ainda estou fazendo, inclusive preciso terminar esse vídeo para fazer o trabalho. Bom, vamos lá. No primeiro semestre, então, eu tive, para começar, a matéria de metodologia de investigação. Aqui foi uma disciplina, lembrando que eu estou fazendo o mestrado em Direito Administrativo, tá bom? Existem outros mestrados na Universidade do Minho também. Aqui eu estou falando especificamente do Direito Administrativo. Então, metodologia da investigação é uma disciplina como a metodologia que nós temos na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito, nas universidades brasileiras. Nós temos a disciplina de metodologia para ensinar a construir, então, um trabalho acadêmico, né? Um doutorado, um mestrado. A gente vai falar aqui nessa disciplina de metodologia, foi falado sobre as regras que são o equivalente à ABNT que nós temos no Brasil, quais são as regras que a gente pode utilizar, Chicago, outras regras, outras normas portuguesas, normas europeias. Então, a gente aprendeu algumas normas para essa parte mais formal do texto. Mas o mais interessante para mim nessa matéria foi aprender, de fato, como problematizar um trabalho acadêmico, como chegar na problematização, como fazer um resumo para poder apresentar o seu trabalho. Então, essa parte formal do trabalho, que vai ser o trabalho que a gente vai ter que fazer durante o segundo ano inteiro, que é a dissertação, do mestrado, nós aprendemos e temos bastante informação dentro dessa matéria aqui, dessa disciplina de metodologia de investigação. Tem muitos materiais ótimos aqui nessa matéria também. A professora muito boa, trouxe diversos materiais interessantes. Então, são materiais que eu até deixei salvo, porque ano que vem, quando for iniciar a minha dissertação, eu vou precisar correr atrás desses materiais de novo para poder me lembrar como construir então a problematização, como construir o meu resumo, como é, fazer uma introdução para o meu trabalho, como que eu faço as referências, quais são as citações que eu utilizo, não é? Então, tudo isso é muito interessante. Muitas coisas eu já tinha visto na PUC, no curso de graduação de Direito, então foram coisas que eu relembrei.
Outros assuntos são novidades, né? E que mudam um pouco também em relação àquilo que nós estamos acostumados no Brasil. É um exemplo disso. Eu estou acostumado a ver em artigos científicos no Brasil citações longas, né? Às vezes um parágrafo de citação, por exemplo. Aqui foi ensinado, por exemplo, que o ideal é que você faça uma citação muito curta e só quando for o ideal. Foi até citado que o ideal para uma citação é quando você não consegue substituir as palavras do autor, não é? Quando só aquelas palavras do autor são essenciais para o texto, então você traz a citação, mas sempre uma citação curta. Bom, vamos seguir para a próxima disciplina. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Nós tivemos também a disciplina de direitos fundamentais, foi muito boa. Só para um parênteses aqui, voltando na metodologia de investigação, qual que foi o método de avaliação aqui? Foi um trabalho, nós tivemos que entregar um projeto de dissertação. Então, quando nós vamos, por exemplo, concorrer a algum concurso de artigo científico, nós precisamos fazer um projeto de trabalho, né? Então, para essa disciplina, nós tivemos que entregar um projeto, escrever um projeto de dissertação, ou um projeto de artigo científico, para que fosse avaliado, e aí seria avaliada toda a parte metodológica, tá bem? Em direitos fundamentais, como foi aqui essa disciplina? Então, interessantíssima essa disciplina, se falou bastante sobre a questão dos direitos fundamentais na Constituição da República Portuguesa, em relação também às normas e às diretrizes da União Europeia. Então, esse é um aspecto, e aqui quando eu estou falando com brasileiros, né? Esse é um aspecto muito interessante para nós, porque no nosso curso no Brasil, naturalmente, nós não temos contato com o direito da União Europeia, nós não temos contato com essa influência da União Europeia. E aqui em Portugal nós vamos ter esse contato, nós vamos aprender como que uma comunidade de países, né, como uma comunidade de países como é a União Europeia, influencia o direito de um Estado-membro, como Portugal. Então, direitos fundamentais traz isso, mas na perspectiva dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Falamos aqui sobre ações de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, que é um exemplo da ação de intimação à AIMA. Fiz um trabalho a respeito disso, apresentando um acórdão numa ação de intimação de proteção aos direitos, liberdades e garantias contra a AIMA. Então, foi muito interessante apresentar também isso para a turma. E tratamos, então, desses direitos fundamentais da Constituição. Então, o método de avaliação aqui foi essa apresentação de trabalho e também um comentário a um acórdão do Supremo sobre essa questão dos direitos fundamentais, da proteção dos direitos, liberdades e garantias, tá bem? Vamos avançar aqui para mais uma disciplina. Tivemos direito tributário, e direito tributário foi interessante. Eu estou até rindo aqui porque é a área que a disciplina que mais exigiu estudo aqui, porque foi a única das disciplinas que teve. Assim, né? Deixa eu me corrigir. A que mais exigiu um estudo visando uma avaliação escrita, porque foi isso. Aqui a gente teve uma prova, realmente. Foi a única das disciplinas que teve uma prova como método de avaliação. Então, precisei sentar ali, já não me lembrava muito bem do direito tributário. Precisei sentar, estudar o direito tributário português, com a doutrina, e fazer essa prova. Mas muito interessante aqui fazer também o paralelo com o direito tributário brasileiro. Isso foi bem legal de ser feito, esse estudo sobre o direito tributário aqui em Portugal. E o professor excelente de direito tributário teve muito a nos ensinar aqui. Então, direito tributário parecido com aquilo que a gente tem no Brasil em termos de aula, né? Estudar todas as questões. Aqui, só para, acho que isso é interessante de falar, a gente teve uma noção geral, né, dos princípios fundamentais do direito tributário, as normas gerais de direito tributário também, o que é cada figura, como que é feito, então é constituído um fato jurídico tributário e todas essas questões que envolvem o direito tributário em Portugal. Então, muito interessante também esse estudo, tá bem? Qual outra disciplina agora que eu vou comentar aqui com vocês? Direito administrativo global. Direito administrativo global, estudando então
Aqui sim, de forma mais aprofundada ainda do que em direitos fundamentais, a influência da União Europeia. Inclusive, o método de avaliação aqui também foi um trabalho escrito, e eu entreguei esse trabalho pesquisando um pouco sobre a história, do direito administrativo da União Europeia. Então, se falou muito sobre isso aqui, sobre o direito administrativo da União Europeia, que é um fenômeno novo aqui em Portugal também. Então, foi falado bastante sobre isso. E como também que o direito administrativo global, como o próprio nome já diz, influencia Portugal e como que essas influências são percebidas. Então, muito interessante essa parte aqui do direito administrativo global também. E, de novo, a avaliação pelo método escrito, tá bom? A professora Joana, excelente professora. Todos os professores são excelentes, tá? Todos têm doutrinas escritas em suas respectivas matérias, muito aprendizado assim, e uma honra muito grande também estar perto desses professores, poder aprender de perto com eles, tá? E por último, direito da organização administrativa, que foi a minha disciplina preferida durante essa fase do primeiro semestre, com a professora Isabel, que é a minha orientadora, inclusive no mestrado, e onde se fala aqui da organização administrativa portuguesa, né? Então a gente vai ver figuras aqui interessantíssimas como as freguesias, que nós não temos no Brasil, e o meu trabalho aqui nessa disciplina foi sobre as freguesias, a história das freguesias em Portugal, estudando essa organização administrativa que passa pela pelas autarquias locais que nós temos aqui em Portugal, os municípios, as freguesias, então, estudando como é feita toda essa parte de organização interna de Portugal. Então, ao mesmo passo que direito administrativo global trabalha as questões globais da União Europeia, direito da organização administrativa olha para dentro aqui da estrutura da organização de Portugal e como funciona a administração pública e as nuances dentro de Portugal. Foi muito falado sobre a reforma que Portugal tem tido em termos de descentralização. Portugal é um estado unitário, tem passado por uma descentralização administrativa para que as autarquias locais, o poder local tenha mais autonomia financeira, autonomia também de trabalho, não é? E quais são as implicações que essa reforma tem trazido na prática aqui para Portugal. Então, comentei sobre todas as disciplinas que nós tivemos no primeiro semestre: direito administrativo global, direito da organização administrativa, direito tributário, metodologias da investigação e direitos fundamentais, tá bem? Como vocês viram, todas as disciplinas tiveram como método de avaliação trabalhos escritos, né? Foram trabalhos escritos, geralmente em forma de artigos, certo? Artigos científicos. Precisa ser bem organizado, porque senão fica bastante trabalho para entregar no final do ano, e as aulas vão bem até o final do ano. Nós só temos um feriado, você que está começando em setembro, né? Como o meu caso, as aulas vão até praticamente o Natal, só tem um feriado ali para o Natal e para o Ano Novo, então precisa ser bem organizado nesse sentido, mas uma experiência riquíssima, foi muito positivo esse primeiro semestre na Universidade do Minho, no mestrado, e quis compartilhar aqui um pouco com você que se interessa por esse assunto, para que você entenda um pouquinho mais da prática no mestrado aqui em Braga, tá bem? Então, se você tem sugestões de outros vídeos, quer que eu grave algum vídeo específico falando sobre esses assuntos, pode comentar aqui que eu vou ficar de olho, tá bom? Um abraço.